Ô, minha pastora, para mim é Tá um me ouvindo prazer. bem? Estou ouvindo, Tá, né? sim. Que coisa boa. Antes do senhor entrar aqui, eu estava falando sobre esse rapaz chamado Pedro Henrique, que faleceu hoje, né, louvando a Deus, no culto, no palco. E nós entendemos que o Senhor ele está nos trazendo até alertas e sinais, né, para que possamos estar preparados. Não é isso, pastor? É verdade, minha pastora. Realmente nós estamos vivendo, todos estão contemplando os sinais da volta de Cristo. Os sinais eles estão sendo notórios aos nossos olhos, os acontecimentos. O cumprimento da palavra do Senhor tem sido notória aos nossos olhos e a gente percebe que realmente está chegando o fim. Eu costumo dizer sempre, onde eu vou pregoar o evangelho, que é o tempo da ceifa. Deus ele está separando o joio do trigo. E nós que servimos a Cristo devemos tomar bastante cuidado. Acontece dois tipos de arrebatamento. O arrebatamento individual foi o que aconteceu, o arrebatamento individual que aconteceu agora com o cantor. E existe também um arrebatamento coletivo, segundo os historiadores. O que é o arrebatamento individual? É aquele arrebatamento que aconteceu ontem com esse cantor. E pode acontecer a qualquer momento com cada um de nós. E o arrebatamento coletivo, minha pastora, que todos os olhos verão o céu se rasgar e todos contemplarão o nosso Senhor montado num cavalo branco, acompanhado com a comitiva angelical, e todos os olhos vão contemplar. Amém, glória a Deus. E como é que está o calor aí de Salvador? O calor aqui está muito forte, né, minha pastora? Lembrando que tudo isso também, a respeito desse calor, é sinal também da volta de Cristo. Né? Eu estava pregoando esses dias e falei ali no altar. Deus usou os seus profetas, tem usado os seus profetas, e o povo está cada vez mais rebelde. Então Deus agora está usando a natureza para falar com o povo. Para despertar, verdade. Quero saudar aqui, segunda opinião, seja bem-vindo. Se vocês puderem, compartilhem essa live, tá bom? E estaremos aqui hoje falando sobre um pouco do caso, né, da Sara Mariano, uma cantora de Salvador, do qual foi algo impactante para todo o Brasil. Aconteceu que foi marcada uma agenda para ela ir para Dias d'Ávila. Quando eu ouvi isso, né, que foi marcada uma agenda, eu vi aquele vídeo dela, me trouxe assim a memória da maldade do ser humano, né? Vimos ali ela vestida, bem arrumada, e feliz para ir louvar a Deus, né? Ela fazendo, gente, eu estou indo ali, mas me espera. Então, é algo que nós ficamos ainda por entender, né, no sentido de tanta maldade, mas o pastor ele está aqui para hoje trazer algumas opiniões dele, pessoais. Aquilo que ele não quiser responder, ele não vai responder, somente o que ele quiser. E eu até formulei algumas perguntas aqui, são só 5 perguntinhas, né? Quem quiser também fazer sua pergunta, pode deixar. Ele era amigo da Sara, a esposa dele também. Como chama sua esposa, pastor? Esqueci. Sua esposa, o nome dela. A Danúbia, a missionária Danúbia. Danúbia, missionária Danúbia. Então, eles conheciam a Sara. E eu quero fazer uma pergunta, porque o senhor, quando o senhor deu a entrevista, o senhor deu assim, mas como se houvesse uma expectativa de que ela estaria na casa de alguém, dormindo, houve um contratempo. E eu quero te perguntar o que o senhor sentiu quando o senhor recebeu a notícia da morte dela realmente. O que o senhor sentiu no seu coração? Qual foi a sua reação? No momento da notícia que a gente teve a respeito do desaparecimento da Sara, por nós sermos amigos dela, íntimo, né? Algumas vezes, 4 vezes, ela teve o privilégio de estar louvando na nossa igreja. Então, quando eu e minha esposa ficamos sabendo do seu desaparecimento, realmente veio a angústia, né? E veio também a preocupação, né? Por a gente saber, conhecer um pouco da Sara e saber que ela era uma mulher idônea, uma mulher de caráter, né? Então a gente percebeu que tinha algo de errado, porque todas as igrejas que ela ia cantar, inclusive a nossa, ela fazia cartaz
e também gravava, fazia um vídeo falando o nome da igreja e o nome do pastor que ela ia cantar. Mesmo ela sendo amiga íntima nossa, todas as vezes que ela ia na nossa congregação, ela tinha um costume de fazer isso. Então, quando nós percebemos o desaparecimento dela, qual foi narrado pelo o próprio esposo dela, o Ederlan, a gente percebeu que tinha algo de estranho, minha pastora. Uhum. Ela não fez, então, ela não falou do cartaz, não, né? Não teve cartaz, né, pastor? Não teve cartaz, e o dia que ele falou, o dia que ela desapareceu, e que foi em uma terça-feira, a qual ele mesmo relatou, realmente, o dia que ele relatou, não tinha e não tem nenhum evento no horário que ele relatou na cidade de Dias Dávila. Uhum. Como que o senhor soube da notícia? Pelo jornal? A gente ficamos sabemos pelo o jornal do tal do Alô Juca, que tem aqui na Bahia, que todo mundo conhece o Alô Juca. O Alô Juca é muito conhecido aqui na Bahia, ele dando entrevista. Todo, né? Isso, e as fotos também divulgadas na rede social, né? A gente temos muito seguidor também no Instagram, então assim, a gente também percebemos que pela foto e também pela própria boca dele que ela tinha desaparecido. E aí houve também a preocupação dentro de nós em saber que todas as igrejas que ela ia cantar, ela fazia cartaz, e essa suposta igreja que ele falou que ela ia cantar, não tinha nenhum cartaz. E os membros da sua igreja, qual foi a reação de saber que ela já esteve lá, já tinha cantado? Houve muito desespero aí? Como que foi? Na verdade, todos os membros da nossa igreja, porque assim, todos os membros da nossa igreja, ela era uma pessoa muito querida da nossa igreja. A comunidade da Igreja Batista Missa da Palavra, qual eu pastorio, aprendeu a amar a Sara. Né? A Sara era aquela mulher alegre, era aquela mulher de caráter, que sorria para todo mundo, era uma mulher muito santa. A gente percebia na imagem do rosto dela, né? o brilho que havia no semblante dela. Então, assim, ela passou a ser amada pela comunidade da Igreja Batista Ministério da Palavra. Então, quando os membros da igreja ficou sabendo do desaparecimento dela, algumas pessoas chorou, algumas pessoas ficaram muito amarguradas, angustiadas, por ela ser uma pessoa muito amada, muito carinhosa. A gente falar da Sara realmente traz até lágrimas aos nossos olhos, porque era uma mulher pura. Com certeza, é uma mulher que deu uma doçura nela, né? Assim, de forma de expressar. O senhor esteve no velório, pastor? O senhor e sua esposa? Por motivo de força maior, a gente não pôde ir para o velório, por nós termos uma vida também muito corrida. Eu sou pregador também itinerante, pastoreio uma igreja, então assim, a gente tivemos uma vida muito corrida, também a imprensa em cima da gente, então assim, a gente estava com a vida muito corrida, então não teve como a gente ir ao velório dela. Entendi. O senhor chegou aí na Shalom? Já foi na Shalom? Não. Nunca tive interesse de ir, até porque a gente percebia, a gente que somos espiritual, a gente que busca a Deus com sinceridade, eu percebia que havia algo estranho nessa TV. Até pelas pessoas que iam para lá, as pessoas que davam entrevista, a gente percebia que tinha alguma coisa de errado no meio dele. E eu nunca tive interesse, inclusive ele me convidou algumas vezes, eu nunca tive interesse de participar da TV Shalom. Não testificava, né, pastor? Não testificava, algo não se encaixava. Uma pergunta que eu vou fazer, se eu não quiser responder, não tem problema. O senhor conhecia também o bispo Zadok ou não? Pessoalmente, assim? O Zadok, ele cantor também na nossa igreja. Né? Ele cantou também na nossa igreja há um tempos atrás. Ele cantou. Alguém indicou ele para a nossa igreja, e a gente, não sabendo que ele era um mau caráter, a gente acabou levando ele por indicação de um pastor amigo meu, né? Mas só foi uma única vez que ele foi. Quando nós ficamos sabendo do testemunho dele, que não era um bom testemunho, a gente não levou mais. Porque isso acontece, pastor. Muitas vezes o pastor recebe uma pessoa por indicação de outra e fala assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso já aconteceu também comigo. De repente, quando a pessoa até chega, você sente, né, que aquilo ali não está, mas você não tem mais nem como, muitas vezes, já está
É complicado, não é fácil não, né? Não é fácil. Muitas pessoas desacreditaram da palavra de Deus devido a esse assunto. Como eu fiz alguns vídeos aqui no meu canal, alguns inscritos colocavam assim, por isso que eu não entro mais na igreja evangélica, por isso que esse povo fala de Deus, que esse povo isso. Então, assim, generalizaram muito a igreja do Senhor, e sabemos que não é assim. E até a própria palavra de Deus diz, né, que ainda tem 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal. E diante de tantos escândalos, o que é que uma pessoa, qual conselho que o senhor dá que uma pessoa tem que ter diante da conduta na igreja, para não cair nesses laços, digamos assim, dos lobos disfarçados de ovelhas? Qual conselho o senhor daria? Minha pastora, a palavra de Deus, ela é um livro, eu costumo dizer que é um livro categórico, um livro infalível. A palavra de Deus é uma bússola. Só que a gente sabe que no meio de ovelha sempre vai ter lobo. No meio de ovelha sempre vai ter lobo. E eu quero transmitir isso para as pessoas que nos assistem agora. Porque quando Jesus chamou os 12 discípulos para uma obra missionária, Jesus ele deixou bem claro. Jesus chamou os 12 e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente vê, minha pastora, Jesus dá esse sermão aos 12 discípulos, Jesus está dizendo para os 12, a bússola da igreja sou eu, o alvo da igreja sou eu. Jesus não está dizendo que o alvo da igreja é Mateus, que o alvo da igreja é Pedro, que o alvo da igreja é Tiago. Jesus está dizendo, eu sou a bússola da igreja. E a gente precisamos levar as pessoas a entender que o alvo não é o homem. Eu costumo sempre dizer que a obra de Deus é perfeita, feita por pessoas imperfeitas, né? A obra de Deus ela é perfeita, feita por pessoas imperfeitas. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós focamos o alvo que é Cristo, a gente sabe que sempre vai haver escândalo. E, inclusive, tem o joio no meio do trigo, né? E a gente não pode deixar de congregar, deixar de confiar em Deus por alguns frutos podres que estão entranhados, agregados no nosso meio. Devemos tomar muito cuidado com isso para que a gente não venha perder a nossa fé e a nossa confiança no nosso Redentor. Verdade. E o senhor e a sua família, não sei se essa pergunta convém, mas chegaram a ser investigados com dúvidas? Algumas pessoas olharam para vocês e duvidaram de vocês nessa questão? Sabe que quando é assim, é muita coisa, né? Se quiser responder... Minha pastora, quando, por ela ser amiga nossa e cantar 4 vezes na nossa igreja, inclusive teve uma das entrevistas do Ederlan, que ele falou que viram ela na nossa congregação no dia do desaparecimento. Isso não aconteceu. Eu não sabia que ele falou isso, não. Não houve, né? Em fato de nós ter levado ela 4 vezes para cantar na nossa igreja, o delegado chamou a gente para que a gente viesse falar alguma coisa, depor, e eu fui ouvido pelo delegado mais ou menos 1h30 e falei dos fatos e, graças a Deus, o delegado entendeu que a gente não tinha nenhuma culpa e até porque a gente somos um casal de caráter dentro da cidade de Esdrúbal, a gente fazemos uma obra muito séria. Né? Então, assim, foi bom a gente esclarecer, até porque isso ajudou muito até a investigação, né? E a gente sabe que todos os culpados já foram punidos, já está sendo punido e todos estão presos. Muito bem, pastor. O senhor conheceu todos eles? Conhecia todos. Como eu falei, o Zadok teve o privilégio de cantar também na nossa igreja, como eu falei alguns minutos atrás. E então, assim, a gente conhecia todos. Então, assim, que eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, que realmente são o joio no meio do trigo, são o lobo no meio das ovelhas, e a gente não pode jamais perder a nossa confiança no nosso Jesus. Verdade. O senhor pode contar um pouquinho do seu testemunho e como que o senhor foi para Esdrúbal? O senhor é daí mesmo com a sua esposa? Vocês são naturais daí?
Minha pastora, eu tenho uma história de vida muito linda, né? Eu costumo dizer que é uma história de vida muito linda. Isso serve até para algumas pessoas, porque a gente sabe que nós estamos vivendo em um meio hoje, muitos são os crentes que não acreditam mais que Deus transforma o ladrão, que Deus transforma a prostituta, que Deus transforma o homossexual, que Deus transforma o homicida. A Bíblia relata, a Bíblia é categórica em afirmar que Jesus, ele, quando tinha sua idade de 7 para 8 anos, 12 anos, aproximadamente 12 anos, ele ia para a carpintaria do seu pai José. E lá nessa carpintaria, segundo os historiadores, ele trabalhava com uma madeira chamada cássia. E essa madeira, segundo os historiadores, era uma madeira cheia de defeitos. E Jesus, com a sua mão habilidosa, ele aperfeiçoava essa madeira. Então, Jesus ali já estava fazendo um treinamento, mostrando para o inferno, mostrando para o mundo espiritual o que ele ia fazer com o ladrão, o que ele ia fazer com a prostituta, o que ele ia fazer com o homicida. Jesus estava mostrando que ele veio para os doentes, que ele ia aperfeiçoar o torto. E foi o que aconteceu comigo. Eu tenho uma história de vida. Eu sou regenerado pelo poder de Deus. Eu sou ex-presidiário. Sou ex-traficante. E o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, me alcançou. Eu tenho 180 mil cópias do DVD do meu testemunho vendido, para a glória de Deus. Já tive o privilégio de viajar para alguns países, como África do Sul, Moçambique, já fui para a Argentina, Bolívia, já fui para Israel. Então, assim, a gente, como eu falei alguns minutos atrás, muitas almas eu tenho ganhado. Já viajei o Brasil praticamente todo, pregoando o Evangelho de Cristo. Inclusive, a gente vai atrás daqueles que estão na biqueira, aqueles que estão nas drogas, mostrando para eles a luz do Evangelho. Coisa maravilhosa, pastor. E a igreja do seu pastoreio tem tempo? Quanto tempo tem a igreja em Gensdava? E o nome do ministério, eu esqueci, é Igreja Batista, Poder da Palavra? Não, o nosso ministério é Igreja Batista Pentecostal Ministério da Palavra. O nosso ministério já está alicerçado para a glória de Deus há 14 anos que a gente faz essa obra. Entendi. Deixa eu saudar o pessoal aqui. Só está conseguindo ler os comentários? Se quiser ler algum aí, pode ler. Eu estou enxergando muito bem aqui. A nossa irmã colocou ali, amo fazer... Não, vamos ler o comentário de baixo. Botaram um comentário ali, ele vai pagar o que fizeram com Sara, e a criança. Assim, gente, eu costumo sempre dizer, a vingança pertence a Deus. A gente que conhecemos o Evangelho, vai responder a pergunta dessa irmã, a gente que conhece a palavra, a gente sabe que a vingança pertence a Deus, né? E a prova nós estamos vendo aí, está notório aos nossos olhos, que Deus fez justiça, porque a Sara Mariano era uma mulher idônea, era uma mulher que tinha conduta, era uma mulher que tinha caráter. Então, eu quero dizer para a irmã que a justiça pertence ao Senhor. Judas traiu, mas mesmo assim, Jesus chamou ele de amigo. Eu costumo dizer sempre que para o traidor, Jesus tem uma corda, e para quem foi traído, Jesus tem um consolo. É forte isso aí, né? É muito forte. Eu que faço vídeo sobre a Sara, é muita coisa que nós ouvimos. Esses dias, no outro aplicativo meu, tem um jornalista aí da Bahia, que eu não sei se o nome dele é José, alguma coisa assim, não sei o que, Bahia, né? Ele usa óculos. E aí ele fez um vídeo falando sobre o Vitor. Ele falou assim, Vitor, você vai se entregar. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, porque senão você vai ser morto, porque tem que ter pena de morte e tal. E aí, eu peguei no outro aplicativo e eu coloquei ele atrás falando, só ficou assim, calada, né? Calada. Eu não falei nem a ninguém. Meu Deus, mas me lincharam nesse aplicativo. Eu não falei nada. E o povo, não, é isso, tem que matar, tem que fazer isso, justiça com a própria mão e tal. Aí vem a palavra de Deus, igual você está falando. Não é que vai isentar o pecador do seu erro, mas somente quem tem poder de dar a vida e tirar é Deus. E a Bíblia diz que o homicida não herdará o reino dos céus. Então, nós temos que pedir ao Senhor realmente essa justiça, porque
se for agir pelas nossas próprias mãos, vai acontecer tanta atrocidade, não é isso? E um abismo gera outro abismo. Então, realmente, temos que confiar no Senhor, saber que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos, né? É a pura realidade. E não é fácil, né? Assim, saber que está dentro da igreja, de repente vir um escândalo desse, ou seja, é uma vergonha. O diabo é tão sujo, tão terrível, e ele trama as coisas, joga a pessoa acha que vai sair isento, não vai ser visto. É isso que ele coloca na mente da pessoa. De repente, dentro da conta, a pessoa vê a besteira que fez, entendeu? Aí tem pessoa que fala, não vamos jogar a culpa pelo diabo, tá certo, a personalidade, né? Falta de caráter, falta da palavra, falta de arrependimento. Então, o que o senhor tem também para falar sobre isso? A questão desse tipo de vingança, que muitas vezes as pessoas falam a respeito dessas pessoas que fizeram isso. Como o senhor acabou de falar, a vingança pertence a Deus, né? É verdade. A vingança pertence a Deus. A quem lê Bíblia sabe, minha pastora, eu estudei muito para ser pastor. Eu aprendi que para ser pastor é semelhante a alguém estudar para ser um dentista. Imagine alguém entregar uma arcada dentária, sua arcada dentária, para um falso dentista. O que é que vai acontecer com a arcada dentária dessa pessoa? Não é verdade? Então é a mesma coisa, é alguém ser pastoreado ou pastoreada por alguém que não tem uma formação, que não se preparou. Eu acho que tudo tem que haver uma preparação. E isso que eu estou falando aqui, eu falo com base bíblica. Porque Jesus, antes de enviar os discípulos, ele disse, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. Né, minha pastora? Então, o problema que no dia de hoje é o caso do Zadok, é o caso do Ederlan, dessas pessoas que tinham título de bispo, é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão tendo título e não sabem nem o significado do título que estão tendo. Né? E por essa razão a gente vê pessoas despreparadas na frente de uma obra. E por essa razão acontece esses escândalos que a gente temos visto no meio evangélico por causa de pessoas que não são preparadas para fazer a obra de Deus. Isso aí, é verdade, pastor. Temos que nos preparar e buscar o discernimento, porque, como você falou, tem o joio, tem o trigo, nós temos que discernir a árvore, não por aquilo que faz, como muitos, né, que está ali dançando, pulando. É muito bom você ser cheio de Deus, mas os frutos é muito importante. Então, o cristão precisa, acima de tudo, ter o fruto do Espírito Santo. Eu morei no monte mais de 20 anos. Eu vivi ali com a preparação de Deus na minha vida, eu vi todo tipo de gente, vi todo tipo de profeta, vi todo tipo de pastor. E aí, certa vez, um laço assim, muito forte aconteceu de uma profecia e tudo. Eu falei, Deus, a partir de hoje, me dê discernimento, pedindo isso a Deus. E nós cristãos temos que pedir. E Deus foi e concedeu essa graça, né? Porque a Bíblia fala para ele já civilizar. Então, não tem coisa melhor do que você pedir essa graça de Deus para você ter discernimento, né? E não acreditar em tudo que é falado no meio cristão. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. Muitas pessoas estão indo muito para esses falsos profetas, muitos profetas, e na verdade são lobos vestidos de ovelhas, né? Mercenários. Eu conheci um monte de bispo, bispa, e não que eu estou contra, tá? Estou falando de pessoas que não são sinceras, né? E aí acontece isso aí. Então, foi algo lamentável de ver homens ali cantando na igreja, tocando, o outro falando sempre no podcast, aquelas entrevistas, e tramarem algo tão cruel contra a vida de uma mulher, porque independente, perfeita ela não era. Nenhum de nós somos perfeitos, né? Com certeza, mas assim, não que eu estou dizendo que também ela tinha uma vida cristã errada, não é isso. Eu falo da imperfeição do ser humano. Não justifica isso. Tamanho foi a barbaridade, né, pastor? De ainda tentar ocultar. O outro se vendeu R$ 500, R$ 200, mixaria. Quanto vale uma alma? Fala para nós aí o valor de uma alma, pastor. Complicado, né, minha pastora? A gente sabe que realmente foi uma barbaridade que fizeram com a nossa saudosa Sara Mariano,
como eu acabei de falar no início, uma mulher que a gente via a santidade no rosto dela, uma mulher pura, uma mulher sem maldade, uma mulher que a única coisa que ela sabia fazer era adorar o Senhor. Ela era uma verdadeira adoradora. Eu lembro que todas as vezes que a gente ligava para convidá-lo, ela era tão adoradora de Deus, tão mulher de Deus, que ela não estipulava valor. Ela não cantava pelo cachê. Ela não adorava pelo cachê. Ela não sabia quanto ela ia ganhar financeiramente, mas ela ia no intuito de adorar. E isso realmente é muito importante até eu falar isso. É diferente das pessoas que dizem que adoram no dia de hoje. E cobram, né? Uhum. Cobram. Eu faço, qual, a gente faz. Tá bem. Qual a sua definição? Qual o valor de uma alma? Para você explicar para o povo aí. O valor de uma alma. E depois, se eu puder ler esse último comentário, a gente já vai, né? Não quero também tomar muito do seu tempo. Se eu conseguir explicar bem. Estou ouvindo. Minha pastora, o valor de uma alma não tem preço. Não tem preço para um valor de uma alma. A gente fomos comprado por Cristo, não foi pelo ouro, nem pela prata. Jesus, ele nos comprou a preço de sangue. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando aqui. Então é por essa razão que eu quero que todos entendam nesta noite. Nada compra uma vida, dinheiro nenhum compra uma vida, irmãos. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. É por isso que eu quero narrar isso aqui nesta noite. Só ele tem o direito de tirar a vida, porque só ele deu. Né? Então, assim, minha pastora, não tem dinheiro que compre uma vida. Eu acho que a alma é a maior herança que Deus tem. Sim. Perceba que Deus, ele não se alegra quando a gente compra uma casa na praia, ele não se alegra quando a gente compramos um carro de luxo, ele não se alegra em ver a gente morar em um apartamento de luxo. A maior alegria de Deus é quando vê um pecador se arrepender dos seus pecados. A maior riqueza de um ser humano, minha pastora, é ele ter o nome escrito no livro da vida. E a gente sabe que para isso acontecer, Jesus diz que quem quiser vir após ele tem que negar a si mesmo, largar a bagagem. E hoje tem muita gente nas igrejas querendo servir a Deus com bagagem. E é por isso que a gente viu essa tragédia que aconteceu com a nossa saudosa Sara Mariano, porque tem muita gente mascarada dentro das igrejas, fingindo, é como se fosse uma vida de ator. O que é que o ator faz? O ator, ele finge um papel na novela que ele não é na realidade, né? Então a gente percebe que no dia de hoje tem muitos crentes que estão vivendo na igreja como se fosse um ator e uma atriz de novela. Pastor, então, estamos quase encerrando. Só pode ler esse último comentário, por favor? E aí depois vamos estar orando e finalizando. Amém. A irmã escreveu que quem fez isso com a Sara realmente é um monstro, tal. É como eu falei, vou repetir mais uma vez, amada. Todo ser humano, ele já nasce, todo ser humano. Eu fiz um pouco de relações humanas, eu fiz 3 semestres de relações humanas para ser pastor. Todos os seres humanos, ele já nasce com o coração mau. Quem conhece a Bíblia sabe que o próprio Deus, ele se arrependeu em ter feito a raça humana. Eu costumo dizer que o homem só fica sensível quando ele tem o Espírito Santo de Deus. Aí ele tem sensibilidade. Né? Então eu quero dizer para a irmã que o único pecado que não tem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que Deus não perdoa. Né? Eu sei, eu não estou defendendo o Zadok, não estou defendendo o Edarlan de forma alguma, até porque se tem alguém que orou para que eles fossem punidos, esse alguém foi o pastor André Santos. Né? Foi noite de indo para o monte, desmarquei até algumas agendas para fazer propósito, para que Deus viesse
punir os culpados por nós amarmos muito a Sara Mariana. Então, assim, quero deixar bem claro para as pessoas que nos assistem que nós devemos deixar o Senhor fazer justiça. Porque a justiça da terra, irmão, é falha. Eu costumo dizer que a cadeia não muda ninguém, o presídio não muda ninguém. Porém, quem já foi preso sabe que quando a gente vai para uma audiência, a juiz ou o juiz fala para a gente o seguinte: você vai refletir lá o que você fez. Mas só um tem o poder de mudar, que é Deus. Só um tem o poder de regenerar, que é Deus, quando nós abrimos o coração para deixar ele entrar. Porque se nós não abrirmos o coração, não tem como ele transformar. Como ele transformou a minha vida, e hoje eu tenho uma família linda, sou casado com a Modelo, né? A gente somos um exemplo, somos uma referência para as nossas ovelhas e para a nossa comunidade. Que bom. Amém. Então, pastor, olha, eu estou muito feliz, né, de receber a sua visita aqui, juntamente com toda a sua família. Já deu para ouvir o bebezinho aí também, tá perto, né? Bom, e só Deus para recompensar, e gostaria que o senhor deixasse para nós um versículo bíblico e fizesse uma oração, amém? Eu sei que tem muitas pessoas assistindo aqui, e que essas palavras, com certeza, foram de consolo para pessoas que perderam seus entes dessa forma, pessoas que estão precisando dessa palavra, né, de força, de sustento, de fé, para que não venhamos a desistir. A Bíblia fala, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, que nós possamos nos aquecer do Espírito Santo de Deus e crer que sem ele nada nós podemos. Então, pode, então, deixar um versículo em oração. Muito obrigada, viu? Amém, minha pastora. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria, foi com um prazer muito imenso nós podermos falar um pouco da nossa saudosa Sara Mariana, que até hoje deixou uma ferida aberta em nossa alma, deixou uma ferida aberta em nosso coração, difícil de cicatrizar. E falar da Sara, realmente, a gente fica emocionado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, minha pastora. Eu fico feliz em saber que a senhora é uma pastora, né, também conhecedora da palavra de Deus, e quando a senhora me fez o convite, eu não pude recusar. Nós temos uma vida muito corrida, né, mas eu não pude recusar em saber que quem estava me fazendo o convite era uma serva de Deus também. A gente somos convidados para participar de vários canais e eu não senti de Deus, já esse eu senti, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da pastora, por esse canal, que Deus continue abençoando, que Deus dê crescimento, né, de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para todos que nos assistem nesta noite. Eu quero deixar lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4. Quem conhece de Bíblia sabe, o texto narra desta forma, que nos últimos tempos, o Espírito de Deus afirma que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, por causa da hipocrisia de homens. Deus está nos despertando nesta noite, meu amado e minha amada, por meio da sua palavra, que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos. E eu quero frisar, minha pastora, se você me conceder pelo menos 30 segundos, eu quero frisar ao coração de todos que nos assistem, que examine bem quem está te pastoreando, analise bem a igreja que você congrega. Eu tenho essa preocupação, onde eu vou pregoar, eu tenho muitas agendas, inclusive amanhã eu estou viajando para Blumenau, onde estarei pregoando lá amanhã. Então, assim, eu tenho despertado, o Espírito de Deus tem me usado para despertar as pessoas. Não compartilhe com o pecado de ninguém, não compartilhe com o adultério de ninguém, não compartilhe com coisas erradas. Se você quer ser amigo do erro, entenda, você será amigo do diabo e inimigo de Deus. Então, queira ser amigo e amiga da santidade, né? Isso é muito importante eu frisar isso, minha pastora, para que todos possam entender que nós devemos fazer a obra de Deus com seriedade e entender que nós não temos amigo na obra de Deus. A gente não somos chamados para ter amigo, a gente somos chamados para ganhar almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante frisar isso, para que as pessoas deixem de olhar para o homem e venham focar o Cristo, venham focar Jesus. Ele é o alvo. Vamos orar.
Soberano Deus, amado e grandioso Pai, eu sou grato a Ti pelo privilégio que o Senhor me concede, Senhor, de estar nesse canal falando do Teu amor, falando um pouco da saudosa Sara, que eu creio que já está no seio de Abraão. Deus continua abençoando a pastora, continua abençoando esse canal, cada ouvinte, cada um que nos assiste, que possa ser beneficiada com a Tua graça, com a Tua virtude. Toma a minha casa, a minha vida, o ministério, a minha família nas Tuas mãos, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Minha pastora, se não for incômodo, eu já vou convidar a senhora logo para a gente fazer uma live, para a gente falar também um pouco lá no meu Instagram. Temos aproximadamente 10 mil seguidores, né, minha filha, lá no Instagram. E será uma honra convidar a senhora para a gente falar mais um pouco a respeito do caso Sara, tá bom? Pronto, fechado. Então tá bom. Um abraço aí para sua esposa, missionária, viu, sua filha? Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigado, minha pastora.